Bom dia, people! Bom dia, vamos chegando. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. E aí? Muito bom dia. Muito bom dia. Turma, dezembro já. O ano tá acabando. Estamos aqui praticamente 6 meses fazendo lives todas as segundas-feiras. Incrível. Uma salva de palmas pra gente. Uma salva de palmas pra gente. Para aqueles que estão aqui comigo há um tempo, obrigado. Para os novos, que sempre chega gente nova aqui, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Incrível. É muito forte isso. O exemplo da consistência, né, galera? O exemplo da consistência. Tem muito aprendizado aí. Tem muito aprendizado no hábito. Tem muito aprendizado no hábito. Tem muito aprendizado na visão. Tem muito aprendizado na consistência. Tem muito aprendizado na disciplina. São muitas semanas. São muitas semanas. Eu nem parei para transcrever, mas eu vou transcrever as lives. Vou transformar em livros, em e-mails. Talvez posso transformar em capítulos de livros para próximos projetos, mas uma coisa é certa, a gente aqui, nessas lives, a gente foi capaz de mudar muito a vida das pessoas, né? Muito mesmo, muito mesmo. Tava refletindo sobre isso, logo que eu acordei, liguei a live. Poxa, fiquei 6 meses fazendo live, meu. Eu nunca tinha feito um projeto de 6 meses. Nunca. Nunca tinha feito um projeto de ficar 6 meses fazendo live todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras. Então isso é muito importante. Isso é muito forte. Tá? Muito forte. Para quem está participando, obrigado pela audiência de vocês aí. Obrigado mesmo. Para quem está vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Cara, facilmente era um curso, né, gente? Facilmente era um programa de acompanhamento online. Facilmente. Nossa, muito bom. Gratidão por tanta entrega. E eu fiz isso numa boa, assim, sabe, gente? Pô, o jogo foi difícil. Acho que a palavra não é difícil, né? A palavra não é difícil. É difícil acordar 4h30, né? Quando você dorme pouco, quando você está cansado. Essas são as dificuldades. Mas quando a gente começa, o negócio flui bem. A palavra é compromisso. A palavra é compromisso. Quando a gente se compromete com uma coisa, comprometimento, né? Comprometimento não é uma palavra. Comprometimento é uma atitude. Tanto eu quanto você, né? Que vai lá e acorda. E eu não sei exatamente o que você está fazendo. Ó, tem gente, 4h10 em Manaus. 4 da manhã em Manaus, entendeu, gente? 4h10 em Manaus e a pessoa tá assistindo. Sei lá, de alguma maneira ela fala, pô, eu vou acordar 4 horas da manhã porque hoje o Joel vai ter uma palavra que vai me tocar, que vai me ajudar, que vai, sabe, putz, é aquilo que eu precisava, aquilo que eu tava precisando. É muito porrada, cara. Muito porrada. Muito porrada. Muito bem. Hoje vai ser um dia muito importante, especial, porque hoje, quando acabar a live, tá, gente, eu vou abrir o Clube do Livro. Chegou a hora de abrir o Clube do Livro. Eu encerro a live e abro o Clube do Livro. Então hoje eu vou falar sobre 5 frases marcantes que mudaram a minha vida em livros e para reforçar também a sua vontade de estar no Clube do Livro.
5 frases marcantes. Vocês estão na lista já do Clube do Livro? Vocês já estão na lista, né? Vocês já estão esperando, né? Gente, a gente tem que entrar, vocês têm que entrar no Clube do Livro hoje, hein? Vai ser uma jornada maravilhosa, maravilhosa. Olha lá a galera falando de onde que tá, galera da Espanha, galera da Itália, com certeza, galera na Suíça, sim, muito massa, né? Esperando há meses, é verdade. Eu tô falando há meses sobre o Clube do Livro, galera. Foi uma decisão que eu levei um tempão pra decidir, tá? Eu lembro de um amigão meu, o Kenner, ele me falou isso lá em 2017 ou 2018, ele falou, Jota, pô, ensina a galera a estudar, meu, você estuda de um jeito tão peculiar. 2018, cara. Ah, será, meu? Não, será que a galera vai ter saco pra isso e tal? Dele, pô, o jeito que tu estuda, o jeito que você lê, e assim por diante. Eu falei, pô, aí não levei muito a sério e tal. Aí ele falou também no outro ano, aí eu fui pensando. Mas ano passado, você vai lembrar de uma coisa. Se você me segue desde o ano passado, o Kenner aí, ó. Lembra disso, Kenner? Você me falando? O Kenner foi um incentivador fortíssimo comigo. Pô, Jota, ensina a galera a estudar, o jeito que tu estuda, é tão bacana, é tão legal. Mas eu não levei muito a sério, mas acho que assim, ficou na minha cabeça e eu não levei muito a sério, não. Ano passado, eu tava num hotel, eu tava no Tangará, eu não lembro o que eu tava fazendo no Tangará. Eu devia estar trabalhando, obviamente, ou tava passando o final de semana com a Lalas, curtindo, sei lá, aniversário de casamento, eu não lembro exatamente. Eu peguei um livro de colecionador que tava no quarto. Eu não sei se você tava aqui nessa época, deixa eu mandar aqui também a live para mais pessoas. Vamos compartilhar? Deixa eu mandar aqui no nosso canal. Por que eu não tô vendo aqui no canal? Ok. Acho que é aqui, isso. E aí, eu peguei um livro e eu comecei a falar assim, ó. Pô, gente, vocês gostariam de receber um livro super exclusivo, que fosse capa dura, que fosse grande, que tivesse coisas que não foram ditas em outros lugares? Vocês são dessa turma, assim, né? Aí uma turma começou a falar assim e tal. Vocês lembram disso? Porque, gente, quando eu vou numa biblioteca, quando eu vou viajar, né, eu vou numa biblioteca, quanto mais diferente é o livro, mais aquilo me toca, sabe? E eu não sou um cara que acho que um livro é caro ou barato. Eu tenho na minha cabeça que o livro ele é valioso, que ele gera valor para mim. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que eu quero ter uma editora? Poxa, será que eu quero ter uma editora? Quero ter uma editora. Caramba, eu quero ter uma editora, mas aí eu quero ter uma editora de livros que são livros um pouco diferentes, de colecionáveis. E aí eu fiquei nisso, também não avancei. Esse ano eu comecei a estudar clube de livros que tinham no mercado, que tinham fora do Brasil. E aí uma coisa que eu decidi, pessoal, foi montar um clube de estudo, e não um clube de leitura, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Não é uma coisa pra gente ler. Ler não é suficiente. Ler não vai ser suficiente. Eu quero que a gente estude. E eu lembrei do Kenner. E lembrei de tantas pessoas que falam sobre o jeito que eu estudo, né? Independente de qualquer lugar que eu esteja, tá, pessoal? Se eu estou, sei lá, numa live aqui 5 horas da manhã, se eu estou na academia, se eu estou nos programas de mentoria, high ticket que a galera passa, se eu estou numa palestra, se eu estou lá com a galera que trabalha comigo lá na Jota, se eu estou com os meus sócios, se eu estou com os meus amigos, a galera fala, cara, o jeito que você estuda é um jeito muito particular. E eu falei, pô, então eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, quero fazer isso, tá? Então, antes de eu te falar do Clube do Livro, eu vou fazer uma aula aqui, tá? O objetivo aqui é te dar uma aula e te mostrar um pouco do jeito que eu estudo, tá? Olha lá, eu não gosto de ler, parece que eu não absorvo.
e parece que eu não estou fazendo da forma certa. Muitas pessoas pensam desse jeito também e o clube vai resolver essa questão em vocês. Ó, com a diferença entre ler e estudar, e você só vai absorver segundo as 10%. Quando você lê, aquele negócio é no máximo 10%. Tá? Então, eu vou te falar aqui, ó, 5 passagens. Essa aula. 5 passagens. Peraí. Essa é a aula. 5 passagens marcantes em livros que podem mudar a sua vida e mudaram a minha. Essas passagens que eu escolhi para falar para vocês aqui agora são passagens dos livros que estarão no clube, tá? Então, vamos lá. A primeira passagem que eu quero te mostrar é essa aqui, ó. Anota aí. Vou ler. A principal razão pela qual as pessoas têm dificuldades financeiras é porque elas passaram anos na escola, mas não aprenderam nada sobre dinheiro. A principal razão que as pessoas têm dificuldades financeiras é que elas passaram anos na escola e não aprenderam nada sobre dinheiro. Essa passagem mostra. Essa passagem está no livro Inteligência Financeira, do Robert Kiyosaki. Fala da importância da gente gerar valor, aprender sobre dinheiro. Então, vamos lá. O principal problema das pessoas não terem dificuldades financeiras era porque elas passam muito tempo na escola e não aprenderam nada sobre dinheiro. Cara, fiquei na escola 12 anos. É verdade, não lembro de ter uma aula sobre dinheiro. Verdade. Fiquei na escola 12 anos, não lembro de ter uma disciplina chamada, sei lá, despesas básicas, educação financeira, mentalidade financeira. É verdade. Tá, então tá bom, saí da escola. Bom, o que eu tinha lá de referência? Eu tinha de referência dos meus pais. E meus pais não foram pessoas que usaram errado o dinheiro. Pelo contrário, meus pais eram bastante conscientes sobre o dinheiro. Meu pai é um cara que guardava dinheiro, que era um cara que segurava dinheiro, minha mãe também, até hoje e tal. Tem gente que não teve essa formação. Mas eu particularmente, eu tive problemas sérios com dinheiro, galera. Assim, eu era um cara que não olhava o dinheiro, gastava, não entendia o que era juros compostos, não entendia o que era juros, não entendia a forma de negociar. Negociar, saber a hora certa de comprar. Tem a hora certa pra comprar. Aceitava sempre a primeira opção. Você pode fazer o seguinte: se você souber a hora de comprar, e se você souber negociar, você sempre vai ter melhores opções. Você vai conseguir utilizar melhor o dinheiro. Se você souber guardar o seu dinheiro, de que forma você vai guardar o seu dinheiro. Então a gente não aprendeu isso na escola. Eu lembro que quando eu decidi realmente entender sobre dinheiro, o caminho que eu procurei foi livro. E esse livro, Inteligência Financeira, que inclusive está aqui na minha frente, vou até mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Inteligência Financeira. Esse é um dos livros do Clube do Livro. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, Pai Rico e Pai Pobre. É que esse aqui, eu creio que ele é mais amplo e mais moderno, né? Existem 5 inteligências com relação ao dinheiro. Vou até te mostrar aqui. Que são 5 inteligências que a gente vai estudar no Clube do Livro. A gente não vai ler, tá? A gente vai estudar, tá? Que ele chama de coeficiente. A primeira inteligência é ganhar mais dinheiro. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui rapidinho, pessoal.
Muito bem. Troquei aqui a meu Wi-Fi. Acho que melhorou agora. A inteligência financeira, a primeira é uma inteligência sobre você ganhar mais dinheiro. Qual que é a lógica de você colocar mais receita dentro da sua casa, tá? A segunda é a inteligência proteger o seu dinheiro. A terceira é controlar o seu orçamento, mas de uma forma mais moderna, menos medrosa, vamos dizer assim. Agora tá, né? Alavancar o seu dinheiro. Esse capítulo aqui de alavancagem de dinheiro a gente precisa estudar bastante. Eu vou dar muitos exemplos, tá? E o 5, obter informações melhores. Então, quando você pega, por exemplo, uma passagem do cara desse que chega e fala assim, ó, sobre ativos e passivos, ele fala, pô, ativo é tudo aquilo que faz entrar dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que faz sair dinheiro do seu bolso. Ele explica de um jeito tão simples, sabe, galera? Ele explica de um jeito tão fácil. E você fala, pô, legal, eu entendi o que esse cara me disse. Ele me fez entender de uma forma simples. Esse é um bom aprendizado. Ele começa a refletir com você que talvez você esteja comprando coisas que são passivos e você está achando que são ativos. Aí você fala, cara, eu tenho certeza que isso aqui é um investimento. Ele vai te explicando, ele vai te comprovando que não são. Olha só, eu preciso só para te provocar bastante vontade de estudar comigo. Gente, você não precisa estar no Clube do Livro, assim, precisa. Você pode chegar e comprar esse livro aqui, que custa R$50, e ler esse livro, entendeu? A proposta do clube não é para você ler o livro, a proposta é para a gente estudar, porque vão ter imersões, não vão ter encontros de networking entre as pessoas. Eu vou programar, já está programado encontro entre as pessoas para vocês conversarem. Vão ter aulas com especialistas, vão ter aula comigo, vai ter workbook, vai ter grupo de acompanhamento, vai ter comunidade específica. Mas olha só que coisa interessante que o Robert Kiyosaki fala naquele livro. Nesse livro aqui, que esse daqui, galera, ele publicou em 2017. Pai Rico, Pai Pobre, ele publicou em 2002. Então, ele diz aqui, ó, deixa eu ver aqui uma coisa, que eu achei muito curiosa. Ele diz aqui, ó, as 9 regras do dinheiro, eu não tô achando aqui, eu não grifei. Sua casa não é um ativo, olha, eu falei isso no livro Pai Rico, Pai Pobre, foi criticado fortemente, porque teve a bolha que estourou em 2008 dos imóveis, da questão imobiliária nos Estados Unidos. Então ele fala isso aqui. 2 homens, uma mensagem, conselhos obsoletos. Ele fala sobre conselhos obsoletos que tinha na década de 70, informação versus educação. Então ele diz assim, informação mais educação é igual a conhecimento. E aí ele fala, esse livro não se trata de aconselhamento financeiro, mas também se trata de te tornar uma pessoa independente. Então é um livro para adulto, tá? É um livro para adulto. Essa é a primeira passagem. A segunda passagem é do Padrões de Alta Performance. Padrões de Alta Performance, a gente vai estudar esse livro aqui. E eu quis evitar a todo custo, pessoal, livros que eu tinha escrito. Padrões de Alta Performance é esse livro aqui, que eu publiquei ano passado, é um best-seller. Eu quis evitar a todo custo, gente. Falei, putz, eu não quero estudar um livro meu que vai parecer chapa branca, sabe? Mas esse aqui eu abri uma condição diferente. Eu comentei livros do Napoleão Hill sobre hábitos e rotinas. Napoleão Hill ainda tem uns 40 textos ainda não publicados. Uns 40 textos não publicados. E esses textos vão sendo publicados, sei lá, 1 vez por ano, 2 vezes por ano. E quando eu falei com o Marcial, que é o editor-chefe da Citadel é a editora que tem os direitos autorais de Napoleão Hill, ele falou, pô, Joel, olhando aqui, eu vi um livro que ele escreveu, que são, na verdade, são trechos de uma palestra dele, tá? Transcritos, que tem a ver com alta performance. Você quer comentar esse livro? E eu falei, pô, eu quero comentar esse livro. E aí surgiu o Padrão de Alta Performance. Olha só uma passagem aqui em Padrões de Alta Performance. O sucesso pode ser compreendido como uma série de hábitos. Ações deliberadas ao longo do tempo, que devido à repetição
tornam-se automáticas. Então esse é o livro que a gente escolheu para estudar sobre produtividade. Esse é o livro sobre produtividade. Onde eu pego textos de 80 anos e são tão recentes, turma, são tão novos, são tão modernos que, assim, que é maravilhoso. É maravilhoso a gente estudar. Eu narrei esse livro. E quando eu narrei esse livro, eu não lembro quantas horas foram, eu lembro que foram umas 6, 7 diárias, assim, acho que umas 6 diárias. De 3 horas cada, assim, e eu ficava lá falando, e eu parava no meio que eu tava narrando o livro e eu falava, cara, que livro bom, meu. Caramba, que coisa legal. Que coisa bacana, que coisa forte. Que coisa forte isso. O sucesso pode ser compreendido como uma série de hábitos, então, hábitos e uma série de hábitos. Pensa só, eu tô aqui 6 meses fazendo live todas as semanas. João, quanto que isso te ajudou na tua vida profissional, na tua vida pessoal? Pô, ajudou pra caramba, manteve minha consistência, manteve minha disciplina. Várias pessoas chegaram por aqui, fortaleceu as coisas que eu ofereço, fortaleceu as coisas que eu faço, gerou conexão entre vocês, gerou reconhecimento do que eu faço. Todas as coisas que estão ao redor dessa mensagem, elas foram fortalecidas. Então, hábito. Eu não lembro exatamente por que eu tomei a decisão de fazer lives todas as segundas, mas provavelmente eu estava numa viagem e eu falei, cara, se eu fizesse live tudo até o final do ano. Eu falei com vocês falaram, vamos, e a gente começou. Tipo assim, eu devo ter decidido, sei lá, numa segunda e comecei na outra. Não deu 7 dias. Tá? Então esse é o segundo livro que a gente vai estudar. O terceiro livro que a gente vai estudar é Apaixone-se pelo Problema, do Uri Levine. Esse livro do Uri Levine, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não tenho. O Uri Levine, pessoal, ele é o fundador do Waze. E por que esse é um livro que a gente tem que estudar? Porque, assim, não é um escritor, é um homem que escreveu um livro e se tornou escritor, obviamente. Mas não é aquela pessoa que tem a cabeça de escrever. Não, ele é o fundador do Waze. Um israelense, fundador do Waze, onde ele vende o Waze em 2013 por 1,6 bilhões de dólares e por uma única questão. Ele pegou um problema, entendeu aquele problema profundamente e criou uma empresa, criou uma startup e criou uma solução para este problema. E depois de anos, ele vai lá e escreve o livro Apaixone-se pelo Problema. Olha só a frase, uma das inúmeras frases que tem nesse livro que a gente vai estudar. Encontre um problema que valha a pena resolver. Apaixone-se por ele. E só então comece a construir uma solução. Tipo assim, gente. Eu tive a oportunidade de entrevistar esse cara no meu podcast. Ele veio pro Brasil, ele foi lá no JJ Podcast, eu tenho várias conversas de bastidores com ele, eu fui jantar com ele. Naquele mesmo dia eu fui jantar com ele. E a gente vai estudar o livro dele e eu tô negociando, ainda não tá certo, de fazer uma entrevista com ele para colocar no clube. Para não só ele falar do livro, mas para ele falar dessa ideia central. Então a gente vai estudar junto com ele. E eu só não fiz uma live, eu só não consegui uma live com ele, porque nem todo mundo fala inglês. Então eu faço uma entrevista, depois eu traduzo, crio legenda para a entrevista e assim por diante. Mas é uma importância de você pegar um problema, né? E o dinheiro está no problema, galera. O dinheiro mora no problema. Isso é muito importante. Tá? Esse vai ser o terceiro livro que a gente vai estudar. O quarto livro que a gente vai estudar é Cabeça de Campeão. Minha história com Cabeça de Campeão é maravilhosa, porque Cabeça de Campeão foi um livro que eu li em 2016, talvez, ou 15. Eu casei em 2014. Na mudança, a Larissa traz as coisas dela de Goiânia e ela trouxe alguns livros, e um dos livros que ela trouxe foi o Cabeça de Campeão, que foi um livro que ela ganhou quando ela foi para os Jogos Pan-Americanos em 2011. Em 2011, toda a seleção brasileira que foi para os Jogos Pan-Americanos recebeu um livro que foi endossado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O nome desse livro, Cabeça de Campeão. E ela falou, olha, eu acho que esse livro aqui você vai gostar. Ela tinha dado uma folheada, sabe, gente?
ela tinha dado uma folheada. E quando a gente casou em 2014, eu ainda estava muito forte na natação, né? Eu era técnico de natação ainda. E aí eu peguei o livro para ler e eu fiquei louco. Eu falei, cara, não é possível. O que é isso aqui? E eu li o livro e aquele jeito que era escrito, as palavras que eram colocadas, a forma como ele apresentava mindset. Só que naquela época eu estava estudando muito inteligência emocional e eu comparava Cabeça de Campeão com Daniel Goleman, eu comparava Cabeça de Campeão com Angela Duckworth, de Garra, eu comparava Cabeça de Campeão com Carol Dweck, de Mindset, eu comparava Cabeça de Campeão com Joseph Murphy, eu comparava Cabeça de Campeão com os livros do Tony Robbins, com os livros do Jung, e todos esses livros que eu comparava são livros incríveis, maravilhosos, mas o jeito que estava escrito Cabeça de Campeão, eu falei, meu Deus do céu, daí o que eu fiz, pessoal? Eu comecei a querer comprar aí eu comecei a indicar esses livros, porque eu já indico o livro na internet desde 2014 e ninguém conseguiu mais achar esse livro. Ninguém achava mais porque foi uma versão limitada, e aí eu mandei mensagem para a editora, lembra até hoje, Casa da Palavra, e eu não recebia mensagem. Aí, de tanto que eu falei, em 2017 ou 2018, alguém falou assim, Joel, traz esse livro pro Brasil, faz você, eu queria ter uma editora, mas eu achei aquele negócio que não era tão legal e tal. Bom, resumo da ópera, eu fiquei falando desse livro, ninguém conseguia comprar, eu lembro que um dia, de tanto que eu falei, uma pessoa vendeu esse livro por R$1.000 na Amazon, usado, seminovo. E aí o Diego Ribas, que jogava no Flamengo, jogou futebol, jogou no Santos, jogou no Flamengo, jogou no Porto, ele estava no momento, ele ainda está, né, mas ele estava num momento muito forte de fazer a transição de carreira dele e de estudos. E aí eu não sei de que jeito, se foi numa live ou se eu estava com ele, eu falei do livro. E ele mandou uma mensagem para mim, ele falou assim, ó, eu me chamo de Mano, dele, bom dia, Mano, tudo bem? Pô, cara, achei o Cabeça de Campeão aqui na Amazon, R$1.000, eu compro mesmo? Aí eu falei, pô, Diegão, não tem mais esse livro, cara, compra. R$1.000, galera. Ele falou, comprou, leu, ele falou, uau, que incrível, que livraço e tal. Bom, em 2022 eu fui para a França, um seguidor mandou uma mensagem com o telefone do Max Chamalides, um dos autores do livro. São dois autores franceses, um chama François Ducasse, que faleceu, e o outro é o Max. E aí, tava tendo Roland Garros, eu tava em Paris, e o cara falou assim pra mim, Joel, o Max tá aí. O Max tá em Paris, esse aqui é o WhatsApp dele. Eu falei, tá bom, mandei uma mensagem pra ele, olha, você não me conhece, meu nome é Joel, sou um admirador do seu livro, queria conversar com você. E aí eu fui conversar com o Max, nós ficamos 4 horas juntos, e no final eu falei, posso levar o seu livro pro Brasil? Aí ele falou, pô, mas sério, tal, será que as pessoas vão comprar? Eu falei, vão, a minha galera compra. E liguei para uma editora, a editora não topou, liguei para outra editora, a outra editora topou na hora, a gente comprou os direitos autorais e trouxemos Cabeça de Campeão pro Brasil. E ele vai ser o 4º livro que a gente vai estudar. Eu também vou procurar fazer uma entrevista com o Max para entregar para vocês no Clube do Livro. Não dá para ser uma live, porque é em inglês, aí a experiência não vai ficar tão legal. Eu quero que a experiência seja maravilhosa para todo mundo. E Cabeça de Campeão é o livro que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar Cabeça de Campeão. Então, são 4 livros em 4 meses. Essa é a proposta. 4 livros em 4 meses. Então, um livro de produtividade, um livro de inteligência emocional, que é o Cabeça de Campeão, de produtividade e padrões de alta performance, um livro sobre dinheiro, que é a inteligência financeira, e um livro sobre negócios. A proposta é essa. 4 meses, 4 livros, 4 assuntos. A gente sabe que se a gente não revisita o conteúdo que a gente estuda, a gente esquece. Então, o método que a gente está usando é o método das 28 interações. Tá? Tem um autor alemão chamado Ebbinghaus. Né? Ele escreveu há um tempo atrás uma teoria chamada curva do esquecimento. E a curva do esquecimento mostra o seguinte, quando você conhece um conteúdo, né, e você deixa de revisitar esse conteúdo,
um dia depois, 2 dias depois, você vai esquecendo desse conteúdo. 7 dias, 14, 21, 30 dias depois, se você teve acesso a uma coisa e não revisitou mais aquela coisa, você esquece. Esse foi um dos motivos de eu fazer live todas as semanas, cara. Vamos estudar durante 6 meses, todas as semanas. Você não vai esquecer, eu não vou te deixar esquecer, tá? Então a gente vai fazer 28 interações. Eu vou te explicar já já o que são essas 28 interações. Só que eu escrevi o prefácio do Mais Esperto que o Diabo 2.0. Mais Esperto que o Diabo é o livro proibido do Napoleão Hill, que ficou proibido há 70 anos. Depois ele veio para o Brasil, foi publicado em 2016, que foi quando eu li esse livro. Foi o livro mais vendido do Brasil 2 anos consecutivos. E no outro ano ele foi o segundo livro mais vendido do Brasil, não ficção. Tá? É um livraço do Napoleão Hill. Saiu agora, tem um mês e meio, o Mais Esperto que o Diabo 2.0 Plano de Ação. E eu recebi o convite de escrever o prefácio. E eu falei, cara, a gente não pode ir para o Clube do Livro sem ler Mais Esperto que o Diabo 2. Então eu adicionei o livro 2. O livro 2. Eu adicionei um 5º livro, que é o Mais Esperto que o Diabo 2. Ele vai ser uma leitura que eu estou chamando de uma leitura extra. Então não serão 4 livros, serão 5 livros em 4 meses. Tá? E eu vou pegar aqui uma passagem desse livro, que é aqui, ó. A liberdade começa quando você toma controle dos seus próprios pensamentos. Mais Esperto que o Diabo foi um livro revolucionário na minha vida. Revolucionário. E aí tem uma história que eu quero contar pra você. A pessoa que traduziu Mais Esperto que o Diabo é o próprio Marcial. Ele tem uma história maravilhosa, ele conhece o Don Green. Don Green é o presidente da Fundação Napoleão Hill Internacional. Eu já tive a oportunidade de fazer uma call rápida com o Don Green. É um senhor de talvez uns 80 anos, né? E ele é muito amigo pessoal desse senhor, Don Green. Tem acesso total. A história é muito bacana do livro, da história do livro, do que aconteceu, por que a filha do Napoleão Hill achou esse livro. Ela achou esse livro, gente. Ela achou esse livro. Ela achou. E o que isso tem a ver com o Marcel? O que isso tem a ver com o Brasil? Então, o plano de ação é como se fosse um workbook muito bacana. A gente vai estudar esse livro também. Então, olha só como é que vai ficar o Clube do Livro. O Clube do Livro, ele está sendo chamado de Clube do Livro, mas poderia se chamar Clube de Estudos, tá bom? Nós iremos estudar utilizando o livro. Essa é a primeira coisa que eu quero que você tenha na sua cabeça, tá? Nós pegaremos 4 categorias de leitura, mais um 5º livro complementar. Segunda coisa, todos os livros a gente fez um workbook específico. Não é, sabe aqueles workbook, aqueles planners que você fala assim, o que você aprendeu nesse livro, o que você aprendeu naquele outro livro. Não, a gente vai pegar, a gente já pegou inclusive, cada livro e a gente destrinchou partes do livro. Então o workbook é do livro, não é um workbook de livro, é do livro. Então você vai ter 4 workbooks que você pega, imprime, encaderna e estuda. E aí você vai ter assim, ó, em uma semana você vai ter uma aula comigo de apresentação do autor, da tese, do conteúdo, do plano de ação, do plano de adaptabilidade. Eu vou te vender a ideia do livro, eu vou te explicar o livro, uma live comigo fechada. Na outra semana, você vai ter um encontro só com a galera do clube, que a gente vai proporcionar. Então, sabe aqueles grupos que você fecha aí, o que você aprendeu, o que você aplicou? Networking na veia, né, gente? Na veia. Networking na veia. Na outra semana, você vai ter uma aula que eu estou trazendo especialistas para ter aula. Para te dar aula o que eles aprenderam, o que rolou. E na outra semana vão ser liberados cursos complementares que te ajudam sobre o livro. Então você vai ter, que eu estou chamando de interações, todas as semanas vão ter pontos de contato que eu vou estar falando com você. Nós teremos uma comunidade específica que a gente vai conversar, essa comunidade vai ser no Telegram. A gente vai ter também avisos, a gente vai ter cursos. Você ganha um curso Como Ler Mais e Melhor, que é um curso, foi o primeiro curso que eu fiz na minha vida realmente
que mudou mesmo o ponteiro de muita gente. Como ler mais e melhor, tá bom? Então você vai ter todas essas passagens, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada, né? Não quero esquecer nada. Muito bem. Quando eu for apresentar cada livro, eu vou te contar a minha história com o livro, dados dos livros, os pontos de aprendizado, todos os itens que são importantes da escolha do livro, tá? Muito bom. Aí é o seguinte, essa comunidade, esse grupo, eu pensei no seguinte, tá, a galera vai ficar comigo 4 meses, 4 livros, estudando, grupo, acompanhamento, workbook, entrevista, aula, sessões de networking, sessões de conversa, pergunta para a pessoa, entende o livro, aprende a ler, aprende a estudar. Por que essas 4 áreas? Por que essas 4 áreas? Porque dinheiro, inteligência emocional, produtividade e negócios, que tem a ver com negócios e carreira, eles contemplam, gente, mais de 80% do sucesso das pessoas. Pô, eu aprendi a ter hábitos, rotinas alinhados com as coisas que eu quero. Check. Eu aprendi a manter a minha inteligência emocional, suporte emocional, enquanto eu ainda não consegui tudo o que eu quero. Legal. Eu aprendi o idioma do dinheiro. Qual que é a lógica por trás do dinheiro, beleza? E aprendi como que os negócios funcionam, como os negócios de valor funcionam. Tô pegando, e aí você vai ler. Joel, eu não tenho tempo para ler. Vai ter um estudo guiado. Joel, eu não tenho concentração para ler. Eu vou te explicar técnicas e ferramentas para aumentar a sua concentração. Joel, mas eu não consigo ter tanto tempo para ler. Cara, você não precisa ler mais do que 15 minutos por dia. Não precisa. Com 15 minutos de leitura por dia, você termina um livro por mês. Eu não escolhi livro de 400 páginas, eu não escolhi livro de 500 páginas, eu escolhi livro de 200 páginas. 220. 15 minutos todos os dias. Só isso, turma. Mais nada. Só isso. 15 minutos por dia. Tá? Muito bem. Então, eu vou te falar aqui como que vai ser. 6 horas, daqui exatamente 15 minutos, eu vou abrir as vagas. Tá? Eu vou abrir as vagas. Comente. Livro. Deixa eu te falar agora, para você que acordou cedo, como que vai ser. Para quem adquiriu o Clube do Livro entre 6 e 7 da manhã, além de você ter tudo isso, vai acontecer o seguinte. Todo mundo, vou falar quem comprar hoje. Primeira coisa, quem comprar hoje vai ter todo o Clube do Livro, os cursos Como Ler Mais e Melhor, o workbook, tudo. É 100% online, tá? 100% online. Então tem gente do mundo todo aqui me ouvindo, me assistindo, é 100% online. Mas todo mundo que comprar hoje vai garantir uma vaga na gravação de um JJ Podcast ao vivo em São Paulo. É muito raro eu fazer JJ Podcast com plateia. Eu só fiz 2 vezes na minha vida inteira. 2 vezes. Eu gravei 207 episódios. Calma aí, deixa eu lembrar. Eu fiz uma vez no Ecossistema da Alta Performance. Eu fiz uma ali no teatro. Foi isso mesmo. Eu só fiz 2 vezes na minha vida, gente. Eu gravei. Tô certo? Se eu tiver errado, eu fiz 3. Eu tô lembrando uma vez que eu fiz no teatro. Eu tô lembrando uma vez que eu fiz no Ecossistema da Performance. Eu não tô lembrando outra vez, não. Eu gravei 207 episódios de JJ Podcast. 207. Se você comprar até R$23,59 de hoje, você está garantido numa gravação de JJ Podcast. Ao vivo. Isso é para quem comprar hoje.
E, obviamente, a pessoa que eu vou levar lá pra gente discutir, pra gente conversar, são pessoas que têm a ver com esse assunto e que... Isso, ó, do teatro foi com o Caíto, isso mesmo, Caíto e a Carla Salles. Esse foi um, o outro foi eu, Thiago Negro e Thiago Bruni. Eu não tô lembrando aqui outro que eu gravei, não, ao vivo. Então, incrível. Não só para você ir lá, para você conhecer as pessoas, mas para você sentir a atmosfera do JJ Podcast. JJ Podcast, que foi o podcast, o podcast de negócio mais ouvido nos últimos 2 anos e meio. Foi o 4º maior podcast do Spotify do país. 4º. Tem ideia, cara? O 4º maior podcast. Primeiro lugar, Café com Deus Pai. Segundo lugar, Podpah. Terceiro lugar, Psicologia na Prática. 4º lugar, JJ Podcast. Incrível, tá? Então, todo mundo que comprar hoje ganha esse direito. Daqui a 12 minutos, o link vai estar na bio. 12 minutos, daqui a 12 minutos. Se você comprar na primeira hora, ou seja, entre 6 e 7 horas da manhã, esse é o benefício de você estar aqui essa hora. Além de você receber o direito de ir no JJ Podcast, eu vou sortear 4 pessoas. Eu vou sortear 4 pessoas para ter um papo comigo durante 15 minutos. Eu vou criar um Zoom de 1 hora, eu e essas 4 pessoas. Eu vou falar, Maria, Amanda, você tem 15 minutos para conversar comigo. Ela vai falar o que ela quiser para mim. Esses 15 minutos é seu. Você pode fazer uma pergunta, você pode abrir seu coração, você pode fazer uma propaganda para mim, você pode apresentar o teu negócio para mim. Eu vou sortear 4 pessoas. Uma vai falar 15, vai ouvir 45 minutos. A outra vai falar 15, vai ouvir 45 minutos. A outra vai falar 15, vai ouvir 45 minutos. A outra vai falar 15, vai ouvir 45 minutos. Então você vai ter direito de ficar 1 hora comigo. E dentro desta 1 hora você vai falar comigo 15 minutos. Eu vou falar quem são os vencedores na aula inaugural. A aula inaugural vai ser dia 16 de dezembro. Aula inaugural. A aula inaugural vai ser 16/12 às 19 horas. Essa é uma aula de abertura. Gente, começou, legal, esse é o clube, bacana. Eu vou ter fechado o Clube do Livro, né? Porque eu abro a turma e fecho. Então você tem a oportunidade de comprar na primeira hora, você tem a oportunidade de comprar no primeiro dia e você tem a oportunidade de comprar na primeira semana. Depois eu fecho e aí acabou. Primeira turma está montada e a gente segue. Aula inaugural 16 de dezembro. Ok, Joel, quem comprou antecipado em outubro concorre também? Yes, concorre também. É uma forma de agradecer você. Tá bom? E aí eu tenho que te falar uma última coisa. Essa última coisa eu vou fazer no dia 17, no outro dia. Aí eu pensei no seguinte, foi uma ideia, se você tá na lista de espera, se você tá lá no WhatsApp, você abre as mensagens que eu mando, se você tá acompanhando os e-mails, eu pensei no seguinte. Aí é para um grupo de pessoas mais específicos, né? Eu seria essa pessoa, tá? Eu seria... Quem seria o Joel, né, nesse público-alvo? Eu seria o cara do clube, que compraria o clube, mas eu gostaria de ter mais proximidade com o dono do clube. Então eu quero saber se tem mais gente que tem essa vontade de ter mais proximidade comigo. E aí eu criei uma ideia chamada Clube do Livro Experience. Clube do Livro Experience, tá? O Clube do Livro Experience é uma oportunidade para a gente passar um dia inteiro juntos, presencialmente, aqui em Alphaville. Eu comprei uma laje, eu tô mudando, né, de escritório, eu tô reformando um escritório grande, enorme, do JJ, e uma das partes desse escritório é uma sala de eventos que eu criei para fazer eventos para mim. É uma sala que cabe aí 100 pessoas, então é super exclusivo, super exclusivo. Então eu vou criar um Clube do Livro Experience, que é um dia inteiro, onde eu vou pegar 5 teses que grandes empresários estudam, baseados em livros, para a gente discutir negócios.
Então, para quem é empresário, para quem empreende, para quem tem um negócio e quer passar um dia comigo, lá na minha sede, lá no meu escritório, vai conhecer a nova sede do Joel J, vai conhecer a nova sede do JJ Podcast, vai ser bem legal, e aqui em Alphaville, e eu vou dar essa oportunidade também. Eu vou apresentar isso os detalhes, como é que vai ser, dia 17. A aula inaugural é dia 16, valendo, bacana. Agora, quem quer ir para o J Experience, eu vou explicar quando, onde, porquê. Vou dar uma explicada no dia 17 às 15 horas, tá? Então tem que preencher um forms. Eu estou mandando esses detalhes lá no WhatsApp, tá? Eu estou mandando lá no WhatsApp, que preenche um formulário. Se você escrever aqui imersão, aqui no comentário você também recebe o link para você preencher o formulário também. Não tem que pagar nada agora, mas é para quem é da galera do Clube do Livro, tá? Não tem que pagar nada agora, mas já tem as informações, é mais para garantir que você vai estar com a tua data reservada para o dia 17. E no dia 17 eu vou te explicar. São poucas pessoas, é high ticket, é para empresário, e você vai ter a oportunidade de trocar ideia comigo, olhar nos meus olhos, bater foto, a gente conversar e fazer networking. No networking sempre sai coisa boa, sempre sai negócio, sempre saem coisas legais. Então, senhores, olha, estou muito animado. Animado não é a palavra certa. Eu estou motivado, eu estou entusiasmado, eu estou feliz, porque quem participar do clube vai mudar de vida. A gente vai estudar, pô. Guarda uma coisa, ninguém nunca ficou pobre por quem investiu em conhecimento. Ninguém nunca quebrou por quem investiu em conhecimento. Não vai acontecer, isso não vai acontecer. E aí, como é que foi? O que aconteceu? Pô, tô meio chateado. Por que você tá chateado? Pô, quebrei. Quebrou por quê? Porque eu investi num curso. Vocês nunca ouviram isso? Vocês nunca ouviram isso. E vocês nunca vão ouvir isso. Tem gente que abre um negócio e quebra, tem gente que muda para outro país e quebra, tem gente que toma uma decisão de fazer uma sociedade e quebra, tem gente que se associa com uma pessoa e quebra, tem gente que tira foto com uma pessoa e essa pessoa, sei lá, tem algum problema na justiça e dá ruim. Mas ninguém nunca deu errado na vida, ninguém nunca quebrou porque investiu em conhecimento. Vocês têm ideia? Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu na vida dos seres humanos, tá? Portanto, a gente vai mudar de vida, a gente vai melhorar, a gente vai crescer, a gente vai entender. E eu vou, te orientar no que eles estão dizendo no livro, mas exatamente como que você pode fazer isso na sua vida, como que você pode adaptar na sua realidade. Então, para quem gosta de estudar e para quem percebe que falou, cara, eu preciso estudar mais, eu reconheço que eu preciso ler mais, eu reconheço que eu vacilei esse ano, eu tô marcando bobeira esse ano. Cara, eu só preciso de 15 minutos do teu dia para você ler. É só isso que eu preciso. Se você fala, Joel, eu reservo 15 minutos por dia para eu ler, o sucesso não vai te dar as costas. Eu vou te ensinar como que ler, eu vou te ensinar o livro que você tem que ler, eu vou te dar a ordem que você tem que ler, eu vou vender o livro para você. Olha, esse livro é desse jeito, porque esse cara falou desse jeito. Olha, eu vou te mostrar que esse cara estudou essa tese, esse cara veio daqui. Eu vou te apresentar o livro, eu vou te apresentar a tese, eu vou te apresentar o autor, eu vou te apresentar o conteúdo, eu vou te vender a ideia. Você vai tá bom, eu comprei a ideia. E aí você fala, 15 minutos. E a gente vai se ver no JJ Podcast. E lá dentro da nossa comunidade, faltam 4 minutos para eu abrir, tá? Faltam 4 minutos para eu abrir. Continue escrevendo livro ou imersão. Livro ou imersão. E lá dentro, muita coisa pode acontecer. Eu sempre tenho ideia. Gente, quem faz qualquer programa comigo, que tá aqui, eu tô vendo aí o Marcelo, que tá aí, eu sempre vejo gente que estuda comigo. São 4 meses, né? Bastante coisa muda em 4 meses, né?
Eu tenho lá um grupo, a gente vai ter um Telegram pra gente se falar. Então preparem-se porque coisas vão aparecer. Vamos lá, gente, ó, vamos fazer tal coisa. Ó, gente, pega isso aqui, ó, pensei em tal coisa. Vão aparecer mais coisas. Vão aparecer mais coisas. Vão aparecer mais ideias. Ó, acabei de receber uma cantadinha aqui no meu ouvido. Vai que você é escritor. Vai que você também quer publicar um livro. Será que tem gente que também quer publicar livro aqui? Ah, Joel, será? Não sei. Tem gente que fala, eu quero. Vai que você está querendo uma oportunidade para apresentar o seu livro para uma editora? Não sei. Ai, Joel, eu pensei que no fundo do meu coração eu queria escrever um livro, assim por diante. Tem tanto. É um lugar de livro, é um lugar de escrita, é um lugar de leitura, é um lugar de estudo. Isso vai aparecer. Você pode ter certeza que vai aparecer. Vocês podem ter certeza mesmo que vai aparecer. Beleza? Senhores, faltam 2 minutos para a gente ir para o Clube do Livro. Eu vou encerrar aqui a live, desejando que vocês comprem agora na primeira hora e que vocês consigam comprar agora no primeiro dia. Não perde a oportunidade, cara, não perde a oportunidade. Lembra, você tem a chance de estar comigo frente a frente. Perguntas e respostas se você comprar na primeira hora. Falta um minutinho. E eu vou estar aqui acompanhando. Eu só vou para academia hoje, depois que eu deixar meus meninos na escola, para acompanhar aqui os resultados da galera do clube. Tá bom? O link está na minha bio. O link está na minha bio também. Você sai lá e vai lá na parte da minha bio. Siga JJ Livros. O link também está na bio do JJ. E abra o seu e-mail. E responda a mensagem no WhatsApp. Se você está cadastrado na lista de espera, abra o e-mail. Abra a mensagem do WhatsApp. Tá tudo lá. E-mail, WhatsApp, o link da bio. E vá direto agora no direct que a mensagem está lá. Tá bom? Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro. Eu estou muito feliz. Ninguém nunca ficou pobre, ninguém nunca quebrou por conta de estudos. E fortalecer o estudo, fortalecer a educação é minha missão. Se depender de mim, eu vou te falar de livro até o último dia da minha vida. Porque o livro mudou minha vida e vai mudar a tua também. Tô esperando vocês agora no Clube do Livro, 6 horas da manhã, valendo. Vocês têm 1 hora. Beijo, tchau, fui.